Boa noite, igreja. A graça e a paz do Senhor. Glória a Deus. Abre aí a sua Bíblia aí no livro de Romanos 8, capítulo 28, versículo 28, perdão. Quem achou, dá um glória a Deus aí, bem alto. Glória a Deus. Irmão, coloca todos de pé em nome de Jesus, em reverência à palavra do Senhor. Vocês vão sentar daqui a pouquinho. 28. Romanos 8, 28. A palavra do Senhor fala lá assim, ó. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daquele que ama a Deus, daqueles que são chamados ao seu decreto. Fecha seus olhos em nome de Jesus. Pai, nessa noite, meu Deus, queremos te agradecer. Meu Deus, muito obrigado, Senhor, pelo que o Senhor já fez aqui essa noite. Meu Pai, se agora formos embora, já saímos daqui com a certeza, meu Pai, que já fomos abençoados. Mas, meu Deus, viemos te pedir, Senhor, continua falando conosco. Meu Pai, abra o nosso entendimento essa noite, o nosso coração. Meu Pai, repreendemos, Senhor, tudo aquilo, ó Pai, que venha porventura querer roubar a nossa mente. Meu Deus, damos uma ordem no mundo espiritual. Não aceitamos, meu Pai, outro espírito a não ser o Espírito do Senhor. Então, Espírito Santo, que essa noite eu venha ficar aqui invisível e que o Senhor cresça em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Pode se assentar aplaudindo o Senhor em nome de Jesus. Glória a Deus. Irmãos, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daquele que ama a Deus. Quem aqui ama a Deus? Glória a Deus, também ama a Deus. Mas passamos por diversas situações. Passamos por situação difícil. Mas o que essa palavra nos chama é para nos focar em Deus, para nos fortalecer nele. E sabemos também que lá na frente a vitória há de vir. E tem outra passagem também que me chama muita atenção, que ela se encontra lá no livro de João 16, 33. Se você não quiser abrir, você não precisa, que daqui a pouco você vai ter que abrir a Bíblia mais. E fala assim: tenho-vos dito isso, para que em mim tenha paz. No mundo tereis aflições, mas tenha bom ânimo. Eu venci o mundo. Então você já vê que no mundo você vai ter luta. No mundo você vai ter aflição. Ah, mas você falou que todas as coisas cooperam para o bem daquele que ama. Coopera. As coisas vão mover ao seu favor e ao meu, porque nós amamos a Deus. Mas não deixamos de passar por dificuldade, não vamos deixar de passar por aflição, vamos passar por tempestade, mas temos que permanecer firme, porque mesmo Jesus falou: eu venci, tu também vencerás. Então tenha bom ânimo, porque tu vai vencer. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia, lá no livro de Jonas, capítulo 1, versículo 4. Nós vamos estar falando de 3 textos, irmãos, que fala sobre tempestade. Eu creio que muita dessa tempestade nós podemos evitar. Se depender da gente levantar uma voz profética, tomar uma decisão diante de Deus e não aceitar algumas coisas na nossa vida, podemos evitar. Algumas sim, você vai ter que passar. Porque eu vejo que toda dificuldade, toda tempestade, ela traz algo, ela traz uma experiência. Então não tem como você não passar, você vai passar, mas tem muitas que podem ser evitadas. A palavra do Senhor fala assim: mas o Senhor mandou ao mar um grande vento, e fez ao mar uma grande tempestade, e o navio estava para quebrar-se. Então vemos, todo mundo conhece a história de Jonas. Sabemos que aqui teve uma tempestade, que houve uma tempestade. Então, para você poder entender melhor essa história, Jonas, ele foi um profeta do reino do norte. E Deus lhe chama ele, fala com ele: Jonas, eu quero que você prega, eu quero que você leve uma mensagem para a cidade de Nínive. A cidade de Nínive é a capital da Síria, que era uma nação perversa, uma nação cruel, uma nação imoral, e Israel odiava aquela nação.
Porque Israel achava que aquela nação apresentava algum risco para eles, colocava a vida deles em risco. Então Israel odiava aquela nação. E Deus fala com Jonas: Jonas, vai lá e prega para aquela nação. Jonas levanta e corre. Aqui está o primeiro ponto. Jonas não queria pregar pelaquela nação, sabe por quê? Porque Jonas não tinha piedade daquela nação. Graças a Deus que Deus não pensa igual a Jonas. Porque se Deus pensasse igual a Jonas, Jonas queria que Deus destruísse toda aquela nação. Jonas queria que Deus tivesse misericórdia somente de Israel. Mas graças a Deus, Deus não pensa igual a eu, não pensa igual a você e não pensa igual a Jonas. E Jonas foge, corre, nega pregar o evangelho. Igual vimos hoje também, infelizmente tem muita gente que corre. Tem muito crente que está correndo da chamada divina. Tem gente que correu o ano de 2015 todo. Deus falou: meu filho vai pregar, corre. Meu filho vai abrir uma célula, corre. Meu filho entra para o ministério, corre. Mas hoje eu estou na frente aqui de homens e mulheres de Deus que vão pregar o evangelho, custa o que custar, e não vão correr, em nome de Jesus. Aleluia. Então, eu quero dizer para você que não adianta você correr. Não corra do seu chamado. Começou o ano de 2016. Agora é o ano de rompimento, o ano de reforma. Esse é o ano de fazer tudo diferente. Lá no livro de Provérbios, fala assim que os olhos do Senhor estão contemplando em todos os lugares o caminho dos bons, dos maus e dos bons. Então não adianta correr, não adianta eu fugir, porque qualquer lugar que eu for, Ele vai me encontrar. Jonas chegou ali, comprou um bilhete, entrou na embarcação. Entrou naquela embarcação e Deus manda uma tempestade sobre aquele navio. E ali começa aquele trem todo, aquela tempestade. Mas aquela tempestade era para quem? Era para Jonas? Não era para Jonas. Aquela tempestade era para o capitão. Mas por quê? Porque o capitão daquela embarcação aceitou um desobediente em sua embarcação. Outra coisa também que chama um ponto muito interessante: para quem que estamos abrindo a nossa vida? Quem estamos deixando entrar na nossa vida? Para quem estamos abrindo a nossa casa para que entre na nossa casa? Para quem está entrando na nossa família? Quem está deixando? Gente, como podemos deixar entrar tanta pessoa ruim de coração em nossa família? Pessoa que já entra com o propósito de destruir, de acabar. Aí você me fala: mas Jonas não sabia. Então procura conhecer as pessoas. Procura selecionar as pessoas que você pode confiar. Começa a orar a Deus: será que eu posso confiar? Será que essa pessoa, Deus, eu posso deixar ela entrar na minha casa? Eu posso deixar essa pessoa entrar na minha vida? Começa a fazer uma análise. E ali Jonas entra naquela embarcação. Ali Deus manda uma tempestade. E começa uma tempestade ali. E vimos, irmãos, que Deus, Ele não faz nada errado. Ele faz tudo certo. E o capitão daquela embarcação tenta fazer alguma coisa, tenta mover alguma coisa. O que eu posso fazer aqui para que essa tempestade passe? E o capitão chega lá no fundo do navio, no porão, e encontra lá Jonas dormindo. Meu irmão, você está doido? O bicho está pegando, esse navio está quase afundando e você está aí dormindo? Levanta aí, pelo menos ora a Deus, vê se Ele tem piedade da gente, para que não morramos, não perecemos aqui. E ele levanta, e o capitão vai, Deus ministra logo alguma coisa no coração daquele capitão. E ele começa a fazer um negócio: vamos ver qual que é o problema aqui. Vamos tirar um jogo da pedrinha, do pauzinho, ou que seja. E ele tira. E Deus mexe naquele momento, naquela sorte. E a sorte recai sobre quem?
sobre Jonas, porque Deus ele não faz nada errado. Ele não faz nada errado. Está aqui decretado o culpado. O capitão vira para ele: vem cá, vamos conversar. Fala, como é que é seu nome? Jonas. Da onde você é? Eu sou hebreu. Fala mais. Eu fugi. Fala mais, Jonas. Eu não quis pregar. Fala mais, Jonas. Eu não quis abrir minha célula. Fala mais, Jonas. Eu não quis entrar para o ministério da minha igreja. Então você é o culpado. Está decretado. Você é o culpado. Identificado o culpado, Jonas viu que não tinha mais jeito. Fala: não, eu sou o culpado mesmo. Pelo menos ele percebeu. Eu sou errado. Não é justo que essas vidas que estão aqui nesse navio pereça, morra por minha causa. Não é justo. Pelo menos ele viu. Aceitou que ele estava errado. O problema hoje é que tem gente que está andando errado, mas não consegue assumir o seu erro. Prefere ver o irmão machucando, prefere ver o irmão se arrebentando, mas não tem coragem, não tem capacidade de chegar e falar assim: eu que errei. Fui eu que falei mal do meu irmão. Ele está passando por essa situação por minha culpa. E Jonas fala: a culpa é minha. Pega eu, joga eu no mar. E o capitão ainda tentou fazer alguma coisa. Não, vão tentar resolver sem ser preciso de julgar esse homem no mar. Tentaram alguma coisa, mas não tem jeito. Tem jeito não. Tem que julgar o problema fora. Qual que é o problema? É o Jonas? É o Jonas que está atrapalhando você de servir a Deus? Joga ele fora. Pega o problema e joga fora. Jogou Jonas então o mar. A tempestade acabou. O mar se acalmou. Deus providenciou um grande peixe para que engolisse o profeta. E aquele peixe então engole o profeta e ele fica 3 dias dentro do ventre daquele peixe. E ele, esses 3 dias, ele começa a clamar ao Senhor, começa a orar ao Senhor, já estava arrependido. Outra coisa que chama minha atenção: não fica com medo de julgar o Jonas fora, não. Porque se ele não quiser mudar, ele vai tratar diretamente com Deus. Porque o profeta julgou, Deus deu mais uma oportunidade para Jonas. Jonas ficou vivo no ventre de um peixe por 3 dias. E Deus tratou com ele. E Deus vai lá dar ordem para que aquele peixe vomitasse Jonas. E aquele peixe vomitou Jonas então na praia. Aí você vê que essa mensagem, ela tem 7 milagres da parte de Deus. Deus não faz nada errado. O primeiro milagre da parte de Deus, Deus provoca uma tempestade. O segundo, Deus faz a sorte recair sobre Jonas. O terceiro, acalma o mar. O quarto, preparou um grande peixe para engolir o profeta. O quinto, manteve ele com vida durante 3 dias. O sexto, fez com que o peixe conduzia Jonas até a praia. E o sétimo, fez com que o peixe vomitasse ele até aquela praia. Então Deus ele não faz nada errado. E ainda o texto, depois vocês lêem, fala que ainda Jonas voltou àquela cidade, passou a mensagem que Deus pediu para ele passar, e aquela cidade se converteu. Então ele não faz nada errado. Independente de qualquer coisa, a tempestade que você está passando, tenha fé. Porque no final, você vai ver que Deus é contigo. E essa tempestade, ela vem nos mostrar algo muito importante. Mas o que, pastor, que vem nos mostrar nessa tempestade? Essa tempestade vem nos mostrar que, quando andamos com algum desobediente, qualquer momento nós podemos afundar. Qualquer momento ele pode nos levar para o fundo. Eu tiro algo também muito importante nessa mensagem. Porque Deus,
às vezes já te mostrou qual que é o problema. Ele já denunciou para você qual que é o problema, qual que é o Jonas na sua vida. Mas ainda você não teve coragem de julgar o Jonas fora. Você não teve coragem de selecionar pessoas que entram na sua vida e mandar elas sair. Às vezes você está passando por situação difícil até hoje, por tribulação, por tempestade. Mas às vezes a denúncia já veio. Às vezes falta uma atitude sua de pegar ele e jogar fora. A segunda passagem que eu gostaria de compartilhar com vocês fica lá em Marcos 4:37. Glória a Deus. Amém. A palavra do Senhor fala assim: levantou-se um grande temporal de vento e subia as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia de água. Aqui também é outra tempestade. Mas só que essa tempestade ela é diferente. Essa tempestade está Jesus sentado no barco, está uma multidão sentada e seus discípulos. Essa tempestade aqui não tinha desobediente, não. Essa aqui foi totalmente diferente. Essa tinha os discípulos de Jesus. E lá no versículo 35 fala assim. Vamos ler lá. E naquele dia, sendo já tarde, disse-lhe: passamos para outra margem. Quem que falou aqui? Passamos para outra margem. Ele falou? Está falado. Jesus mandou, está mandado. Passamos para outra margem. Foi um decreto dele. E no 38 fala assim: e ele estava na polpa dormindo sobre uma almofada. E despertaram dizendo: mestre, não te importa que pereçamos ou que morremos? Os discípulos já estavam preocupados. O homem estava dormindo lá. E vindo aquelas ondas, moiando todo mundo. Acredito eu também que ele não estava dormindo muito. Com o olho fechado, outro aberto. 39 fala: e ele despertando se repreendeu e disse ao mar: cala-te, aquieta. E o vento aquietou e houve grande bonança. E disse: por que são tão tímidos? Ainda não tenha fé? Outra coisa que eu aprendo aqui. Você está num barco com Jesus. Jesus dormindo. Para mim, se eu morrer num barco junto com Jesus, eu estou no lucro. Estou junto com Jesus. Outra coisa que nos chama atenção, Jesus fala para eles: vocês ainda não têm fé? É a falta de fé. Você vê que não levantou um homem daquela embarcação e falou assim: vento, cala-se. Vento, para. Não teve coragem porque não tinha fé. Lá em João 14:12 diz que faremos obras maiores do que a dele. Mas não levantou ninguém com a voz profética. Às vezes Jesus está na nossa embarcação o tempo todo, mas não temos coragem de levantar perante a tempestade, perante a dificuldade e repreender: tempestade, sai! Não temos coragem. Nos limitamos. Às vezes uma enfermidade, não temos coragem de falar para aquela enfermidade: enfermidade, sai! Porque falta fé. Eu vejo alguns pregadores falar que obras são obras, milagres são milagres. Para mim não, para mim é o conjunto. Quem aqui já teve experiência aqui de orar por alguém com enfermidade e a pessoa ser curada? Alguém já teve? Também já tive. Isso é um milagre da parte de Deus. Então Deus vai permitir que você faça milagre, que milagre aconteça através da sua vida, para que o nome dele seja glorificado através da sua vida. Mas às vezes não solta coragem de levantar uma voz profética. Falar: problema, vai embora. Ficamos com medo do problema voltar em dobro.
E essa tempestade veio para mostrar uma coisa muito importante também. Que Jesus vai permitir que você passe por situação difícil, mesmo Ele estando com você, para ver qual que vai ser a sua reação. Qual que vai ser a sua atitude diante daquele problema, diante daquela tempestade. Jesus ainda permite. Vamos ver, porque na hora daquela embarcação lá, os discípulos estavam tudo lá, ó, apavorado. De repente Jesus está ali vendo tudo, ó, vamos ver qual que vai ser a decisão deles, o que eles vão fazer. Às vezes Jesus está assim, vamos ver o que você vai fazer diante dessa dificuldade. Vamos ver qual que vai ser a sua atitude diante dessa dificuldade. Jesus estava ali o tempo todo com eles, mas não tiveram coragem de levantar uma voz profética. Lá no versículo 41 fala assim: e sentiram um grande temor, e diziam uns aos outros: mas quem é esse que até o mar e o vento lhe obedece? Quem é esse? Esse é Jesus Cristo, o Todo-Poderoso. Jesus Cristo seja exaltado! Aleluia! Oh, aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Abre lá, irmãos, no livro de Atos. Atos 27, versículo 18. Glória a Deus. A palavra do Senhor fala assim: andando nós, agitado por uma veemente tempestade, no dia seguinte, aliviaram o navio. Aqui também é outra tempestade que teve. Só que a tempestade ainda é pior, porque estava Paulo e alguns presos naquela embarcação. Irmãos, eu nunca fui preso, nunca fui para uma cadeia, não. Mas eu já fui algemado. Uma vez eu estava fazendo 16 anos, eu ganhei um presente e fui curtir um carnaval aí. E como eu sempre fui mais fortinho assim, eu tomei um couro, apanhei demais. E me colocaram algemado naquele carro lá e andaram comigo nas avenidas escuras aí para baixo. E dei uns peão, falei, de hoje eu não passo. Mas eu nunca fui preso, não. Mas você imagina, preso num navio com tempestade. A Bíblia não fala se ele estava algemado ou como é que ele estava. A Bíblia não relata. Mas essa tempestade é das piores tempestades. Mas por quê? O primeiro caso, estava preso. O segundo, eles estavam com fome. Já tinha dias que eles estavam sem comer. E ali, já tinha dias também que ele não via o sol. Você fazer um teste, vai na praia de noite, você vê como é que as ondas são fortes. Como é que dá um clima estranho, diferente. Então, toda vez que eu fecho o olho, eu tento imaginar essa tempestade. Aquele desespero, aquele trem, aqueles homens sem comer. Já tinha 14 dias que eles não comiam. E um dia o Paulo levanta lá. Eu tive uma visita do anjo do Senhor. E ele me afirmou que das 276 pessoas que estão aqui, não vai morrer. Mas esse navio vai afundar. O capitão daquela embarcação, ele não dava muita moral para Paulo, não. Ele acreditava mais no piloto daquela embarcação lá, no pessoal lá, do que em Paulo. E Paulo falou, o anjo do Senhor falou comigo, que não tem jeito. Esse navio ele vai afundar. Só que das 276 pessoas, ninguém vai morrer. E o texto diz também que ainda eles procuraram julgar algumas coisas para aliviar o peso do barco, do navio. Vamos jogar fora algumas coisas. Mas essa tempestade aqui não adianta julgar nada fora, não. Porque Deus já decretou que o navio ia afundar. Então não tem jeito. Deus falou, está falado. Vai afundar. Pronto. Esse navio ele vai agarrar em uma ilha. E ali o vento, as ondas começam a castigar esse navio. Ele começa a despedaçar.
Ali também tinha uma intenção do soldado de matar todos os presos e jogar para o mar fora para que ninguém fugisse. O capitão daquela embarcação levantou e falou assim: ninguém morre. Quem conseguir nadar, que nada. Quem não conseguir agarrar em alguma coisa, quem chegar lá, chega com vida, mas não vai matar ninguém, não. E não deixou ninguém matar ninguém. E chegaram lá na praia, todos eles, com vida. Mas eu tirei uma coisa nessa palavra aqui. Que o que Deus prometeu para a sua vida, Ele é fiel de cumprir. Deus prometeu para Paulo: esse navio vai afundar. Nenhuma das 276 pessoas, ninguém vai morrer. Deus cumpriu para Paulo. E ainda Paulo chegando ali, com a turma lá na praia, eles fazendo uma fogueira lá ainda. E Paulo pegando lenha ainda. E vem uma cobra ali e pica Paulo. A Bíblia fala que é uma fibra muito venenosa. E agarra no braço dele ali. Ele chega na fogueira lá e abana ela assim, ó. Ali ela cai na fogueira. E o pessoal fica esperando aí. Esse homem não vai morrer, não? Uai, que homem que é esse? Pegou uma tempestade dessa aí, ficou 14 dias sem comer. Chegou até aqui com vida. Agora a cobra que mata todo mundo pica esse homem não morre, não? Sabe o que eu aprendo aqui? Aprendo uma coisa muito importante aqui. Que as promessas do Senhor vai cumprir na sua vida. Você não vai morrer enquanto as promessas do Senhor não se cumprir na sua vida. E ainda chega um rapaz e convida Paulo para poder ir lá na casa dele lá. Paulo vai lá. Chega lá, o pai dele estava muito doente. E Paulo falou: deixa eu orar por ele. Paulo impôs a mão sobre a cabeça dele, orou, ele foi curado. Ainda veio uma turma lá que estava doente também, Paulo orou e todos eles foram curados. Essa tempestade, irmãos, ela vem nos mostrar algo muito importante. Que o seu ministério ele não vai acabar agora. O que Deus te prometeu, Ele vai cumprir. Seu ministério ele não vai acabar. O que Deus prometeu, Ele vai cumprir na sua vida. Aleluia. Coloca sobre o seu pé em nome de Jesus.